Estou a iniciar o exercício 902. Temos um prisma triangular oblíquo de bases horizontais. Já tenho a minha primeira base, a base de menor cota, a base ABC desenhada. Dou-me as projeções do ponto A. Tenho a projeção do plano horizontal. Dizem-me que o lado AB, que é um lado do triângulo, é fronte horizontal. O triângulo vai aparecer aqui em verdadeira grandeza, é um triângulo equilátero. Encontrei a projeção do ponto C. A partir daqui, vamos desenhar as arestas e vamos concluir as projeções do nosso prisma. A seguir, começa então o método para determinar a sua sombra própria e projetada. A direção da luz é a direção convencional. Avancei mais um pouco no exercício, mas ainda não concluí as projeções do sólido, porque queria só chamar a atenção aqui para um pormenor. Então, as arestas que já desenhei são frontais. Portanto, tenho aqui a aresta que parte do A, faz 45 graus na projeção frontal e é frontal. Portanto, a sua projeção horizontal é paralela a X. Como estas arestas são frontais, eles, neste exercício, em vez de nos darem a altura do prisma, podem dar o comprimento da aresta. E é isso que fazem. Porquê? Porque, como é uma aresta frontal, esta medida está em verdadeira grandeza. Portanto, chamo só a atenção, porque isto nem sempre acontece. Estão-me a dar aqui, não a altura do prisma, mas estão-me a dar os comprimentos das arestas que aparecem aqui em VGI são 6 cm. Portanto, a partir daqui vou começar a encontrar os pontos linha que depois transporto para as projeções 1. Está bem? Elas aqui, as arestas A e B vão estar coincidentes, não é? Agora já tenho a figura concluída com as visibilidades e invisibilidades. Eu anteriormente tinha aqui um pequeno erro que já o corrigi, que era esta aresta lateral, que é a aresta CC', que na verdade era visível. Ela tinha aqui, estava marcada em invisível. Pronto. Na projeção 1, o triângulo de maior cota, o triângulo linha, é visível e, portanto, o de menor cota tem aqui uma aresta invisível. Então agora começa o método para encontrar as tangentes que me vão permitir decidir quais é que são as arestas luz-sombra. A direção é convencional, não é? Portanto, a direção vai ser uma coisa assim. Então, mais ou menos nesta zona do exercício, uma vez que a sombra projetada vai ficar aqui, vou construir um plano definido por duas retas concorrentes, uma reta paralela às retas L e uma reta paralela às arestas ou ao eixo, que são frontais. Já tenho o plano definido e já o intersetei com uma das bases. Então vamos ver. Por um ponto R qualquer, fiz uma reta L e fiz uma reta paralela às arestas laterais. E achei a interseção do plano, não é? Definido por estas duas concorrentes, com um dos planos das bases. Escolhi aqui o plano de menor cota. Portanto, como o plano é projetante, frontal, as projeções 2 da reta I ficam aqui. As projeções 1 são encontradas através da interseção de cada reta com o plano. Portanto, este ponto I vai ser um ponto da reta I, este ponto I' vai ser um ponto da reta I, cada um deles pertence à reta F e à reta L, unindo, não é? Eu depois tenho a projeção 1 da reta I. E então, esta reta I que está aqui é aquela que me vai dar então as tangentes. Ou seja, as tangentes vão ser paralelas a I1. Portanto, o que é que eu vou descobrir? Vou descobrir que vai ser a aresta A' e a aresta C', as arestas luz-sombra. E, portanto, o passo seguinte agora é desenhar aqui as tangentes e achar a sombra de A' e unir, C' e unir. Já determinei as duas tangentes e já determinei as sombras das arestas A' e C'. Então, a sombra da aresta C' dá-me aqui. É uma sombra que não está quebrada, porque eu tenho aqui o C de sombra 1 e tenho o C' de sombra 1. Tem uma zona invisível que eu já representei. A sombra do A'
vai estar quebrada, porque eu tenho aqui o A' de sombra 2 e tenho um A de sombra 1. Portanto, o que eu fiz foi, por exemplo, aqui no... até me enganei, escrevi V, é o A virtual 1, foi o que eu determinei. Liguei o A virtual 1 ao A de sombra 1, determinei aqui o ponto de quebra e, portanto, ela faz este percurso. A de sombra 1, ponto de quebra, e depois vai à linha de sombra 2. Fica aqui coincidente com o contorno aparente, mas vai só até aqui, não é? Portanto, qual é a situação que nós temos? Temos que fechar a sombra projetada com a sombra que falta da base mais alta, do triângulo linha, que vai fechar algures assim, e com a sombra do triângulo de menor cota, que vai fechar algures assim. Portanto, é isso que vamos fazer a seguir. Já fechei uma das bases, a base de menor cota. Porquê? Porque não havia quebras, não é? Então eu tinha aqui o C de sombra 1 de uma aresta e o A de sombra 1 noutra aresta, não é? E, portanto, A liga com C, então A de sombra 1 liga com C de sombra 1. Tem aqui uma zona que depois fica invisível. Antes de avançar, queria só chamar a atenção para uma coisa. Eu liguei o C de sombra 1 ao A de sombra 1, não foi apenas porque não havia quebra, porque eu também podia ligar ao B de sombra 1. O que é que acontece? Na sombra projetada, o que nos interessa é sempre, ou são sempre, os pontos mais exteriores, não é? Ao fim e ao cabo, o contorno aparente. Se eu fosse achar o B de sombra 1, ele dava-me aqui. Portanto, é um ponto de sombra que não é de contorno aparente. Portanto, também foi por isso que eu liguei diretamente o C de sombra 1 ao A de sombra 1. No fecho da sombra projetada aqui de C' de sombra 1 para A' de sombra 2, eu não as posso ligar porque há aqui uma quebra, não é? Mas há aqui outra situação, que é, eu tenho um ponto de sombra que é mais exterior, e isto muitas vezes acontece, que é, eu tenho aqui o meu B' de sombra, se eu fosse achar a sombra do meu B', ela ficaria algures aqui. Portanto, isto é sinal que este meu ponto B' de sombra é que é o ponto do contorno aparente que me vai fechar a sombra projetada. Portanto, eu tenho que encontrar a sombra do B' para ligar ao A' e para ligar depois ao C'. E aqui, pronto, há mesmo uma quebra. Agora sim, tenho a sombra projetada na projeção 2 concluída. Portanto, liguei A' de sombra 2 a B' de sombra 2 e depois B' de sombra 2 a C' virtual 2. O meu ponto de quebra era aqui, eu tinha aqui erradamente calculado, mas é aqui. E depois desta quebra é que vai para o C' de sombra 1. Agora sim é que tenho a sombra fechada. A partir deste momento vou fazer a mancha gráfica da sombra projetada e depois vamos à mancha da sombra própria. A sombra projetada está concluída com a mancha gráfica. Falta só então ver a zona da sombra própria do prisma. Então, vamos primeiro à projeção frontal. Portanto, a luz é convencional, vem nesta direção. Eu tenho aqui uma fronteira visível, que é a aresta C2, C'2. Portanto, ela vai-me definir aqui duas sombras. Duas zonas, aliás. Esta e esta. Ora, se a luz vem dali, então esta face aqui, luz própria, esta face, sombra própria. Portanto, preencher com traços paralelos ao eixo do X. Agora na projeção 1. Nunca esquecer a base. Portanto, a base mais alta está a ser iluminada e depois tenho então aqui uma fronteira, ou seja, C1, C'1 e outra fronteira A1, A'1. Ou seja, mas como a luz vem daqui, a face que está delimitada por esta fronteira, que é esta, está iluminada. Portanto, na projeção 1 nós não vemos a sombra própria, só vemos então na projeção 2. Vou fazer a mancha gráfica e fica o exercício terminado. Pronto, exercício terminado. Não esquecer aqui o pormenor. Quando eu fechei a sombra projetada e liguei o A de sombra 1, o C de sombra 1 ao A de sombra 1, eu só pude fazê-lo porque o meu B de sombra 1 daria ali. E, portanto, esta linha era efetivamente a linha mais exterior da sombra projetada. Na projeção 2, eu tive que encontrar um B' de sombra 2,
Porque se eu ligasse, e eu fiz isso inadvertidamente, se eu ligasse o C' ao A', esta linha de sombra projetada não era a mais exterior. Portanto, eu tive que confirmar que havia realmente então um ponto mais externo, o B', e portanto o fecho foi C' de sombra, ponto de quebra, B' de sombra e A' de sombra. E depois volta a fechar.